Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 36ª aula do treinamento de Spring Boot e Angular. Nessa aula iremos continuar a edição de dados dos nossos clientes. Então lembrando que na última aula nós mexemos no arquivo de serviço e já temos então a requisição sendo feita para a nossa API. Agora nós temos que adicionar um evento aqui neste botão alterar. Então, vamos lá. Visual Studio Code. Estou no arquivo principal.component.ts. Vou descer um pouquinho. Beleza. Pular umas linhas. Dar um zoom. Comentário. Método para editar clientes. Darei o nome de editar. Abre e fecha parênteses. Dois pontos. Void. Abro e fecho chaves. Bem, esse método é muito parecido com o de cadastro, só para a gente poder dar uma lembrada como é que funciona. A gente tem aqui então o nosso serviço. Quando o serviço ele for finalizado, a gente tiver um objeto completo vindo da API, a gente consegue executar o subscribe. E aqui foi feito o cadastro no vetor, a limpeza do nosso formulário e uma mensagem contendo um feedback para o nosso usuário. Então, vai ser algo bem parecido. Descendo aqui um pouquinho, vamos chamar o nosso serviço. Então, this.servico, ou serviço, como preferirem, ponto editar. Abro e fecho parênteses. O nosso editar precisa de um objeto para que a gente consiga efetuar a alteração de dados. Então, vou passar aqui o meu dis.cliente. Pulo uma linha, ponto subscribe. Abre e fecha parênteses, teremos o retorno da API igual, setinha para a direita, abro e fecho chaves. Ponto e vírgula. E no meio das chaves, agora vai vir a nossa regra de negócios para edição. Bem, pessoal, o que acontece? Diferente do cadastro, aqui a gente não pode executar um push no nosso vetor. Por quê? Porque a gente não está cadastrando um novo cliente, mas sim alterando. Então, nesse ponto, eu tenho que saber em qual posição do vetor se encontra aquele cliente. Então, vejam que bacana. Obter posição do vetor. Onde está o cliente. Let posição igual clientes ponto find index. Então essa função find index é nativa do JavaScript. O que ele vai fazer? A gente vai comparar alguma característica do vetor e também do nosso retorno. Lembrando que esse retorno é um objeto do tipo cliente, que contém código, nome, idade e cidade. Então, nesse find index, nós teremos um objeto, vou dar o nome aqui de obj. Esse objeto nada mais é que alguma informação representada na linha 0, 1, 2, 3 e assim por diante do meu vetor. Igual, setinha para a direita, abro e fecho chaves, vou pular uma linha para ficar mais organizado e aqui vamos ter um return. Ele vai retornar a posição do meu vetor, ou melhor, a posição daquele objeto no vetor de clientes, se porventura o meu obj.código. Lembrando que esse obj é cada linha do vetor. Então, eu estou dizendo que naquela linha eu vou trabalhar com a característica código. Então, se o obj.código for igual a retorno.código, nós saberemos em qual posição se encontra aquele cliente. Agora que nós temos a posição, podemos fazer a alteração. Alterar os dados do cliente no vetor. Chamo o meu vetor de clientes. Abro e fecho colchetes. Posição igual
retorno. Com isso, o nosso vetor de clientes estará sendo atualizado. E agora a gente pode então fazer a exibição do botão de cadastrar e ocultar os botões alterar, remover e cancelar. Então, visibilidade dos botões. This.btncadastro recebe true. Também iremos exibir a nossa tabela, visibilidade da tabela. This.tabela recebe true. E para fechar, uma mensagem. Alert. Cliente alterado com sucesso. Vou tirar do zoom, subir aqui um pouquinho. Legal, vou salvar. Vocês podem copiar com calma, qualquer dúvida que vocês tenham. Então, pausem o vídeo, olhem atentamente aí a nossa regra de negócios para fazermos a edição do nosso cliente. E agora, a gente pode ir lá no nosso principal.component.html e adicionar esse evento. Então, vamos vir aqui no nosso botão alterar, abro e fecho parênteses, vou colocar um evento de clique e chamar a função editar. Abro e fecho parênteses. Até vou dar um zoom só para vocês poderem ver melhor. Salvamos. Navegador. Ótimo. Vamos supor que eu queira alterar as informações do JSON. Então, vou clicar aqui no selecionar. JSON, bacana. O JSON agora eu vou trocar a idade para 28 e ele é de Manaus e não de Campinas. Vou clicar em alterar. Vejam que temos a nossa mensagem. Ok. Show de bola. Então está aqui a nossa tabela. JSON 28 Manaus. Uma coisa que eu acabei esquecendo foi limpar o formulário. Então, lá no Visual Studio Code, no arquivo principal.component.ts, para a gente limpar o formulário, lá dentro da função editar, vou colocar antes da visibilidade dos botões, limpar formulário. Basta a gente chamar o nosso objeto cliente e fazer uma instância igual new cliente. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Salvando, vamos lá para o navegador, descendo, deixa eu pegar aqui, pode ser agora a Karen. A Karen tem 23 anos e ela é de Niterói. Alterar. Cliente alterado com sucesso. Vejam que agora o formulário foi limpo e aqui na nossa tabela nós temos a Karen de 23 anos, Niterói. E com isso então a gente consegue fazer a edição dos nossos clientes. Pessoal, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, comentem essa aula. Não esqueçam de dar aquele like para fortalecer o canal e até a próxima!